Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre tratamentos para a obesidade. Pesquisas apontam que mais da metade da população brasileira está com sobrepeso ou obesa. A doença já é considerada uma epidemia. Agora, como tratar esses casos? Quando é que é indicada, por exemplo, uma cirurgia bariátrica ou a colocação de um balão gástrico? Todos os detalhes a partir de agora no Nossa Saúde. E para falar então sobre os tratamentos para a obesidade, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Silvio Faiber Filho, cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista. Doutor, muito prazer em recebê-lo aqui no estúdio. É um prazer todo meu poder falar um pouco sobre o dia a dia de um assunto tão importante, é muito bom. Para começar, para a gente contextualizar, né? A gente viu aí que esses estudos apontam, então, que a obesidade hoje é uma epidemia, não só no Brasil, uma epidemia mundial, na verdade, né? Sim. O que explica um número tão alto de pessoas com sobrepeso e obesas? Rafaela, a gente não tem uma explicação formal. A gente tem uma tendência da população a cada vez mais não ter tempo para comer, não ter tempo, uma desculpa de não ter tempo para fazer atividade física, cada vez trabalhando mais. Eu acho que a crise também deve influenciar, porque cada vez mais correria, cada vez mais trabalho, cada vez mais o paciente não tendo muito tempo para se alimentar e comendo de coisas rápidas. Então o fast food, que era um privilégio só dos americanos, que hoje está no mundo inteiro, acessível, né? Sem sombra de dúvida, influencia muito para a gente chegar hoje no número alto que a gente tem no nosso país. Um conjunto de fatores, na verdade. Sem dúvida, um conjunto de fatores. Agora, qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Vamos lá. Rafaela, assim, existe uma tabela, que é uma tabela que a gente se baseia para avaliar esses pacientes, tanto para fazer diagnóstico quanto para definir o melhor tratamento. Então, assim, a gente calcula, existe um cálculo dividindo o peso pela altura do paciente ao quadrado, e esse cálculo a gente tem o que a gente chama de índice de massa corporal. Então, a gente se baseia sempre no índice de massa corporal. O que a gente considera normal é o paciente que tem um índice de massa corporal entre 20 e 25. Isso é peso normal. Se tu for usar aquelas tabelas que a gente tem, sabe, desde a infância, de mulher, de altura tal e peso tal, tu vai ver que essa tabela nunca tem aquele número, é sempre um pouco mais. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde. Então, assim, entre 20 e 25 seria peso normal. Numa classificação antiga, que é o que eu gosto de usar, então 20 a 25 peso normal, 25 a 30 seria considerado sobrepeso e acima de 30 obesidade, sendo que acima de 40 são os pacientes obesos mórbidos, que são os pacientes que têm risco de vida por causa da obesidade. Numa classificação mais atual, e eu acho que isso foi mudado até mesmo pelo número de pacientes que estão correndo risco, que é cada vez maior, eles já consideram essa faixa de sobrepeso como sendo uma obesidade grau 1. Então, o que a gente considerava de sobrepeso no passado, que são esses pacientes entre 25 e 30, hoje eu já considero obesidade grau 1, de 30 a 42, acima de 43. Então, seria só uma classificação para a gente tentar deixar mais didático. E o senhor falou que a partir dessa tabela, dessa classificação, então o médico vai indicar o tratamento para essas pessoas, né? Paciente, sem dúvida. Quando é que o remédio é eficaz? Vamos lá. Todo paciente que está acima do peso, ele não tem que procurar um cirurgião. Ele tem que procurar um clínico, um endocrinologista, uma nutricionista habilitada, para que ele consiga, através de um tratamento clínico, perder o excesso de peso e chegar no que a gente considera o que seria o normal dele. A cirurgia seria a última alternativa. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Então, assim, o paciente procurou o seu clínico, ele procurou o seu endocrinologista, ele fez o tratamento que o endocrinologista julgou o melhor, ou com atividade física, ou com restrição de caloria, ou com medicamentos, e ele não teve um resultado. Então o paciente não está contente com o tratamento, o paciente está completamente descontente, ele está frustrado, ele cada vez faz menos atividade física porque ele não se gosta, e aí sim, muitas vezes esse paciente nos procura, ou o próprio endocrinologista nos encaminha esse paciente. Então, quando esse paciente nos procura, a primeira coisa que eu falo para todos os meus pacientes, eu não sou endocrinologista, eu tenho aqui 3 opções de tratamento e a gente vai ver se tu se encaixa numa delas. E assim, eu vou te dizer que hoje eu devo atender aí diariamente em torno de 5 a 10 pacientes
que me procuram para fazer tratamento que eu não vejo um tratamento para oferecer, porque ele não tem indicação e o paciente quer. E chega ao cúmulo em algumas situações, de assim, Silvio, eu te conheço, eu sei o teu trabalho, eu conheço fulano e beltrano que já operaram, eu sei que tu não vais querer me operar porque eu não tenho peso suficiente, mas se tu não me operar eu vou achar alguém que opera. Fica à vontade. As pessoas se colocando em risco. Exatamente. Né? Agora, falando dessas pessoas que realmente precisam, têm indicação para uma cirurgia, e a gente vê aí que a cirurgia bariátrica é hoje um dos tratamentos mais eficazes para perda de pesos, né? É a famosa redução de estômago, popularmente conhecida como redução de estômago, né? Em que casos, para que casos essa cirurgia é indicada e como é que funciona? Vamos lá, Rafaela, assim, essa palavra redução de estômago popularizou esse termo, Sim. que não é um termo correto. Então, assim, a cirurgia bariátrica tem hoje alguns procedimentos que são reconhecidos. Então, nós hoje só fazemos procedimentos reconhecidos. Existem certas cirurgias que determinado cirurgião achou que aquilo era bom fazer e isso tem sido feito. Se isso não é reconhecido, eu não faço. Então, assim, tem reconhecimento técnico, tem um trabalho científico sério que mostra que esse é um tratamento adequado, eu vou fazer. Senão, eu não vou. E temos vários exemplos hoje na TV e pessoas influentes e conhecidas que fizeram procedimentos que não são reconhecidos e acabaram não tendo o resultado que deveriam ter. Então, assim, o paciente que hoje nos procura e a gente define por sendo um paciente candidato à cirurgia bariátrica, ou é o paciente que é um obeso mórbido, ou seja, a gente faz o cálculo e ele tem um índice de massa corporal acima de 40. Então, se ele tem 40 ou mais, ele tem indicação de uma cirurgia bariátrica. O outro paciente é um paciente que não tem 40, ele tem uma obesidade grau 2, ou seja, ele está entre 35 e 40, e ele já tem alguma doença causada pela obesidade. Ou ele é hipertenso, ou ele tem diabetes, ou ele tem artrose de joelho e tornozelo, ou ele tem apneia do sono, ou ele tem depressão, hoje já é considerado como a depressão uma comorbidade. Nesse caso também então há indicação bariátrica. Também tem indicação da cirurgia bariátrica. E aí, de acordo com o perfil do paciente, a idade do paciente, o hábito alimentar do paciente, eu defino qual é a cirurgia melhor para ele. Porque hoje, para o leigo, é redução de estômago. Para mim, eu preciso avaliar e definir, não, esse paciente, a melhor técnica cirúrgica é essa. Sim. Então, hoje, as técnicas cirúrgicas melhoraram muito, avançaram muito, o índice de complicação é extremamente pequeno, completamente diferente do que era no passado. Então, hoje é muito difícil o paciente fazer uma cirurgia bariátrica com uma indicação e ter um problema grave, é muito raro, muito difícil, e por isso que a procura é cada vez maior. E como é que funciona na prática essa cirurgia bariátrica? Só para as pessoas entenderem um pouco. O que retira, o que diminui? Lá. Assim, na realidade, Rafaela, basicamente tem duas cirurgias que faz assim 90% das indicações. Uma cirurgia eu diminuo o tamanho, exclusivamente o tamanho do estômago, e uma segunda cirurgia eu diminuo o tamanho do estômago e junto uma parte do intestino delgado. Então, essa cirurgia que reduz o estômago e junto uma parte do intestino delgado, eu julgo como a melhor cirurgia, que tem o melhor resultado. Mais eficaz. Que é mais eficaz por quê? Porque é o paciente que tem a maior dificuldade de reganhar peso no futuro. Então esse paciente, tu ouve muito assim, Silvio, fulano operou e reganhou todo o peso. Em média, quantas pessoas retornam com peso antigo? Tem uma estatística? Tu disse que reganharam depois da cirurgia? Isso. Vamos lá, essa cirurgia onde a gente tem uma técnica mista, eu mexo no estômago, eu mexo no intestino, essa cirurgia tem um índice de reganho de peso no futuro em torno de 20%. Porém, assim, eu não tenho paciente que tenha reganhado peso todo novamente com essa técnica. E hoje eu já tenho, através de endoscopia, como fazer o paciente perder o peso que reganhou na cirurgia. Sim. Então, no passado, se o paciente reganhasse peso, eu pensaria assim, poxa, é tanto peso assim que me convence a reoperar, eu nunca tive esse paciente que eu precisei. Por quê? Porque aquele paciente que reganha em média de 10% do peso que ele estabilizou, então vamos lá, o paciente tinha 140 quilos, ele perdeu entre 30 e 40, que é o que perde, por cento, que é o que perde, ele estabilizou nos seus 90, 100 quilos.
E depois de 3 anos da cirurgia, o 90 virou 110, ou virou 105. Esse paciente me convence que vale a pena fazer um procedimento para ele perder o que ele reganhou. É um procedimento de 10 minutos por endoscopia. Ou seja, uma coisa simples, uma coisa fácil e que eu controlo esse paciente. Ah, mas Silvio, tu faz isso e ele perde. Esse problema que tu resolveu na endoscopia não pode voltar? Se voltar, eu faço novamente. Agora, doutor, a questão de fazer a cirurgia também envolve uma mudança de hábitos depois que você faz a cirurgia, né? Sem e aí sombra. entra o papel de uma equipe multidisciplinar e aí temos uma psicóloga, né? Vamos fazer só uma pausa, que a gente tem uma reportagem aqui. A nossa repórter, a Michele Todescato, ela foi conversar com uma psicóloga e também com uma paciente que fez a cirurgia bariátrica, conseguiu emagrecer aí mais de 40 quilos, está se sentindo, obviamente, muito melhor, muito bem, saudável. Então, mas ela teve que passar por dificuldades, não foi fácil não. Ela conta toda essa experiência para a gente, como é que ela mudou hábitos, isso é fundamental. Vamos assistir então na reportagem? Quem vê a Silvana assim, sorrindo, nem imagina a luta que ela passou há alguns anos. Ela pesava 97 quilos. O sobrepeso iniciou quando ela descobriu que o marido estava doente. Por 1 ano e 2 meses, ela acompanhou o tratamento do esposo, que não resistiu e faleceu de leucemia. Nesse período, ela engordou 33 quilos. Não tinha rotina, não tinha horário, né? E alimentação, eu acho que o ponto principal é a alimentação errada. O emocional, eu acho que comanda, né? E ansiedade, enfim, né? Eu acho que juntou tudo isso e ocasionou nos meus 33 quilos a mais. Era preciso retomar a vida. Buscou ajuda profissional e decidiu fazer a bariátrica para conquistar o resultado que desejava. Os 43 quilos a menos pós-bariátrica trouxeram mais saúde e também autoestima. Mas ela destaca que é preciso estar consciente da escolha, dos riscos e benefícios e que boa parte do sucesso da cirurgia depende do paciente. Tem que ter a consciência que tu não vai conseguir comer o que tu comia antes e que a tua alimentação vai mudar, né? Esse é um ponto bem importante, eu acho, porque se tu não muda, tu vai voltar a engordar. Talvez não engorde o tanto que tu era, mas tu vai voltar a engordar. Então, se tu quer manter, né, o que a cirurgia te proporcionou, tu tens que te cuidar. Essa mudança de hábitos é bastante reforçada pela equipe multidisciplinar que acompanha pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. A psicóloga Cíntia Salum conta que a avaliação é detalhada e resgata todo o histórico de vida do paciente. O paciente sempre chega assim meio desconfiado, né? Ai, avaliação psicológica, o que será que ela vai descobrir de mim, sabe? E não é essa a intenção, né? A intenção é avaliar o paciente e ver suas forças e fraquezas, enfim, para enfrentar um procedimento que é bem invasivo, né? Que é a cirurgia. No caso da cirurgia, tem o balão, que não é tão ruim assim, né? Uma colocação é feita aqui mesmo, mas no caso da cirurgia, a gente precisa avaliar esse paciente, né? De todas as formas, a forma como ele vive, o seu histórico, todo esse tipo de coisa importante que é do dia a dia dele. A psicóloga reforça que a cirurgia ajuda a conquistar os números desejados na balança, mas para o sucesso, a mudança de comportamento deve ser constante. Tem que entrar nisso com um pensamento bem realista, sabe? Bem pé no chão. Dizer, eu tenho que fazer essa mudança, senão não vai dar certo. Depois da cirurgia, eu acho assim, eu me gosto muito mais, né? E a cirurgia foi um trampolim para eu chegar onde eu tô. E hoje eu me sinto muito bem e realizada. Doutora, a gente viu aí a reportagem então, né? A Silvana perdeu 43 quilos depois de fazer a cirurgia bariátrica. Agora ela deixa bem claro, né? Que precisa de uma mudança de comportamento. Ela hoje tem o acompanhamento de uma psicóloga e o senhor faz questão de frisar, né? Que o apoio de uma equipe multidisciplinar, ela é fundamental nesse processo. Rafaela, sem dúvida alguma. Se eu não tiver uma equipe multidisciplinar competente, eu não tenho o mesmo resultado. Eu não tenho como generalizar, Rafaela. A Silvana sempre foi uma paciente extremamente dedicada,
aplicada, que sabia exatamente o que ela tinha que fazer para chegar onde ela gostaria de chegar. E ela chegou com muita facilidade. Nem todos são assim. Em quanto tempo a pessoa perde peso depois de fazer a cirurgia? Normalmente a cirurgia faz o paciente perder peso entre 12 e 18 meses. Então ele estabiliza o seu peso entre 12 e 18 meses, a média mais perto do 12 do que de 18. Então esse paciente que eu operei, eu indiquei porque eu quero que esse paciente perca entre 30% e 40% do seu peso inicial. Então se o paciente fizer cálculo, ele não está no seu peso que ele considera ideal. Mais uma vez eu volto a frisar, o objetivo da cirurgia é dar saúde. O objetivo da cirurgia é tirar o risco de um excesso de peso que está botando em risco a vida dele. Então eu não quero eu não tenho fundo estético no meu resultado. Apesar de saber que a imensa maioria das mulheres jovens que me procuram para operar, elas botam na frente a estética. Buscam isso. Sem sombra de dúvida. E é uma briga. Eu explicando para elas que eu quero saúde e elas não dando valor para isso. Preocupadas apenas com a aparência. Exatamente. Então, assim, a cirurgia é realmente uma cirurgia muito mais simples do que era. É uma cirurgia que dura em torno de 1 hora, o paciente fica internado 1 dia, ele tem uma dieta rigorosa durante os primeiros 30 dias, e a partir do 30º dia, ele come o que ele tiver vontade de comer. No início, obviamente, com dificuldade, tem toda uma adaptação, mas a longo prazo, ele come o que ele quer comer, com a grande diferença que a fome é muito menor e a sensação de saciedade é com muito menos comida, que é um sonho para qualquer um que está acima do peso e quer perder peso. Então, assim, os pacientes têm uma ideia muito errada da cirurgia por exemplos ruins, porque eles só ficam com exemplo ruim, o bom eles não dão muita bola, né? Então, assim, é realmente um procedimento muito mais fácil, muito mais simples, e não existe forma mais fácil de perder peso do que o tratamento cirúrgico. Para um paciente com obesidade desde que o paciente mórbida, né? tenha uma indicação, sem sombra de dúvida. Porque aí o senhor tem uma estatística que mostra que as pessoas que têm obesidade mórbida e não fazem uma cirurgia e tentam outros tratamentos, poucas conseguem manter um peso. É muito difícil conseguir. Então, paciente com um índice de massa corporal de 40 ou mais, ou seja, obeso mórbido, que resolve perder peso sem cirurgia, de qualquer outra forma que não cirúrgica, menos de 5% consegue se manter magro por mais de 2 anos. Alguns conseguem emagrecer muito bem, mas antes de 2 anos reganham o peso novamente, sem dúvida. E são tratamentos caros? A cirurgia bariátrica é um tratamento caro? Dos tratamentos que a gente tem hoje disponível para ajudar esse paciente, a cirurgia é claro que é um tratamento caro, porém é um tratamento que hoje o convênio de saúde autoriza e ele absorve esse custo. Então a imensa maioria dos pacientes que nos procuram tem um convênio que autoriza o procedimento e ele consegue fazer por isso. Riscos dessa cirurgia? Rafaela, o grande risco desse procedimento é abrir algum ponto do que foi cortado ou do estômago ou do intestino. Então todos esses cortes são feitos com material importado, com grampos de titânio, com o que a gente chama de grampeador endoscópico, que é um material descartável, mas que nos dá muita segurança. Mesmo fazendo uma técnica correta, com material adequado, com o paciente nos colaborando, em torno de 0,3% dos pacientes fazem uma complicação de abrir algum ponto e ter uma infecção grave que bota em risco a vida dele. Então, assim, de cada 1.000, 3 é um índice bem baixo, sem sombra de dúvida. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora e nós voltamos na sequência para falar sobre outro tratamento, né, para a obesidade, esse menos invasivo, que é a chamada colocação de balão intragástrico. A gente faz então uma breve pausa e volta na sequência com muito mais informações para você. Estamos de volta então com o programa Nossa Saúde, que hoje está falando sobre tratamentos para a obesidade. O nosso entrevistado é o Dr. Silvio Faiber Filho, cirurgião do aparelho digestivo. Dr. Silvio, continuando aqui a nossa conversa, agora a gente vai entrar na questão da colocação de balão gástrico, que é um outro tratamento para a obesidade, esse menos invasivo do que a cirurgia bariátrica. Sim. E é um procedimento que tem crescido bastante. A gente vê aí muita gente optando por esse tratamento. Sem dúvida.
Bom, Rafael, a colocação do balão intragástrico é um procedimento que os pacientes gostam muito porque eles não veem o risco que teria inerente ao procedimento cirúrgico. Então, qual é o paciente que teria uma indicação de colocar um balão intragástrico? Normalmente é a mesma coisa, é o paciente que procurou um endócrino, que procurou um clínico, que tentou perder peso sem colocação de balão e acabou tendo uma indicação ou veio procurar informação do balão como uma forma de ajudar no emagrecimento. Esse paciente, obviamente, não é o paciente que tem indicação cirúrgica, a não ser que seja, numa exceção à regra, onde eu tenho um paciente que é um hiperobeso, ele está acima da classificação da obesidade mórbida e que eu vejo um risco grande de operar, esse paciente eu acabo colocando o balão, fazendo ele perder aí seus 20, 30, 40 quilos para depois fazer uma cirurgia. É uma exceção à regra. É cada vez menor o número desses pacientes, porque como a cirurgia hoje a gente faz por videolaparoscopia, sem cortes grandes, sem uma exposição, o risco é muito menor. Então é muito raro achar um paciente que eu não consiga fazer uma cirurgia por vídeo direto. Sim. Mas tem o hiperobeso com restrição respiratória, que o cardiologista avaliou e disse, olha, Silvio, esse paciente tem um risco enorme de operar. Eu coloco um balão, eu faço ele emagrecer, depois eu reavalio ele com o cardiologista e se o cardiologista achar, não, Silvio, ele continua obeso e agora dá, eu faço a cirurgia. É a exceção. A imensa maioria dos pacientes, eu vou te dizer assim, 95%, é o paciente que não tem indicação cirúrgica, que está acima do peso e nos procura para colocar um balão como um auxiliar para ele perder peso. Então, quem é que pode colocar um balão intragástrico? Todo paciente que tem índice de massa corporal de 27 ou mais. Então, assim, entre 20 e 25 seria peso normal, 27 acima, ou seja, 27 a 40 é o paciente que eu coloco o balão intragástrico. É muito comum o paciente vir consultar procurando um balão e eu avaliar e achar que não, que o ideal é operar. Sim, e vice-versa. E vice-versa, pois é. Tem muita gente que procura, então, uma cirurgia dessa, por exemplo, por estética? Gente que, de repente, não precisaria Sem tanto, dúvida. que poderia emagrecer de outras formas e ir por estética. É extremamente comum, Rafaela, principalmente as mulheres jovens. E aí, qual é o procedimento Então, a elas partir disso? nos procuram para fazer cirurgia. Na avaliação, eu vejo que essa paciente não tem indicação cirúrgica e eu sugiro a ela um balão intragástrico. Então, o pior perfil que existe para fazer perder peso é a mulher comedora de doce. Então, assim, a mulher comedora de doce, ela sempre está abaixo da estatística que eu quero do emagrecimento. Então, quando eu faço a cirurgia, eu tenho uma perda entre 30 e 40, essa paciente fica abaixo. Eu já conto ali, em vez de 30, é 27, 28. E quando eu coloco um balão, é a mesma coisa. Então, a perda média de um balão intragástrico é 15% do seu peso inicial. Em quanto tempo? Existe um balão de 6 meses, existe um balão de 1 ano e hoje a gente raramente usa esse balão de 6 meses porque, sem sombra de dúvida, esse balão de 1 ano é melhor. Ele tem um resultado melhor para fazer esse paciente emagrecer. Então, assim, essa paciente não tem indicação cirúrgica, a gente avaliou e achou que vale a pena colocar um balão nela. É um procedimento extremamente simples, é uma endoscopia, então a maioria das pessoas já fez uma endoscopia, viu a facilidade que é, sem anestesia geral, é um sedativo leve, o paciente chega na clínica, faz a sedação, faz a endoscopia, coloca esse balão no estômago, enche o balão com um volume determinado e ele acorda e vai para casa. Então, assim, esse paciente ele perde em média 15% do seu peso inicial durante esse 1 ano. O balão que a gente mais usa é um balão que a gente chama de balão ajustável. É o único balão no mercado que eu consigo, no meio do caminho, mexer no volume dele. Então, qual que é a grande vantagem disso? Todos os balões a gente coloca e em determinado momento ele para de funcionar. O organismo se adapta e o paciente não perde mais peso. Tem paciente que isso acontece no 2º mês, alguns no 3º, alguns no 4º. Então, se eu tenho um balão ajustável, no momento que isso acontece, o paciente sobe na balança e não perde, e a gente vê que não tem perda, a gente faz uma nova endoscopia, enche o balão mais e ele passa a funcionar novamente. Então, sem sombra de dúvida, é a melhor opção que a gente tem hoje no mercado. Então, quando a gente chega a 1 ano, a gente faz uma nova endoscopia
esvazia esse balão e retira o balão por endoscopia, uma coisa realmente simples. E uma coisa que o senhor estava me contando antes de começarmos a entrevista é que muitos pacientes que fazem a colocação do balão intragástrico acabam, depois de um tempo, recuperando o peso perdido. Por quê? Vamos lá, Rafaela, assim, eu costumo brincar com meus pacientes e passar para eles um dado que é o que eu vejo no meu dia a dia. Quando eu faço cirurgia bariátrica, 80% do resultado depende de mim, de como eu fiz a cirurgia no meu paciente, de qual foi a indicação que eu fiz. E 20% é a ajuda que ele vai ter. É a minha equipe multidisciplinar, é o meu endocrinologista, é o meu psicólogo, é o meu educador físico. Uhum. Quando eu coloco um balão é o contrário. 20% é o meu trabalho e 80% é a responsabilidade da pessoa. Que o paciente, como o paciente vai encarar isso. Então, assim, eu tenho resultados fantásticos com balão e tenho resultados ruins. Então, assim, a culpa é do balão? Não. A culpa não é do balão, o balão é o mesmo. Então, assim, esse paciente, ele precisa de uma equipe, ele precisa mensalmente vir me ver, ele precisa mensalmente conversar com a minha nutricionista para ela avaliar como que está o número de calorias que ele está ingerindo, como que está o número de calorias que ele vem queimando com a atividade física. Isso é fundamental. O paciente que chega para colocar um balão, achando que o balão é mágico e que ele não vai precisar ajudar, ele se decepciona. Eu não quero esse paciente. Está iludido, né? Sem sombra de dúvida. É fundamental que a pessoa se conscientize de que a mudança de hábito é fundamental e sem isso ela pode até emagrecer naquele primeiro ano, porém, depois... Assim, o balão é o start. O balão é assim, o melhor perfil é aquele paciente que está um pouco acima do peso, que não tem indicação cirúrgica, que não está conseguindo o ânimo para fazer uma atividade física, e aí ele coloca o balão, ele já vê resultado desde o início, e isso empolga ele começa a fazer atividade física e ele começa a seguir mais ou menos a orientação da nossa equipe. Quando a gente coloca um balão, os 3 primeiros dias em média, em torno de mais ou menos 72 horas, são muito chatos. Porque esse balão é como se fosse um corpo estranho. É incômodo? É um corpo estranho. Então o teu organismo quer tirar o corpo estranho dali. Então assim, esse paciente tem náusea, esse paciente tem cólica, esse paciente muitas vezes tem vômito, por causa de um corpo estranho. Então o que eu faço? Eu vejo todos os meus pacientes com 24 horas e com 48 horas. Então o paciente coloca, vai para casa, ele é muito bem orientado do que ele pode ingerir nesse primeiro dia, e com 24 horas ele volta sempre reclamando. Pô, Silvio, eu estou com cólica, eu estou com náusea, e é isso, ele sabe que vai ser assim. Sim, já foi então orientado. Ele está indo para casa com medicamentos que não funcionam adequadamente nesse primeiro dia. Então ele vai para a clínica, a gente faz medicamento, a gente hidrata o paciente, a gente tira a dor, a gente tira a náusea, ele sai super bem. Com 48 horas ele volta. E aí, precisa remédio ou não precisa? Alguns precisam, a gente faz, os que não precisam a gente não faz. Existe uma média, Rafael, em torno de 3 a 5% de pacientes que colocam balão que não se adaptam ao balão. Que essas 72 horas persistem por 4, por 5, por 7 dias. Esse paciente, quando ele chega no 7º dia, ele não suporta mais. Aí tem que tirar e não tem jeito. Ele chega e diz, eu não aguento mais, isso está me doendo, eu estou vomitando, eu não paro de vomitar, tira esse negócio daqui, pelo amor de Deus. Eu tento contornar, vamos internar, o paciente não quer saber, ele quer tirar. Uhum. O balão ajustável eu não tenho isso. Porque se ele fica assim, eu faço uma endoscopia, eu esvazio o balão um pouco e resolvo o problema. Menos desconfortável. Então, se eu uso um balão que não é ajustável, eu corro o risco de ter que tirar. Sim. E é muito ruim, porque o paciente passa a duvidar de mim, passa a duvidar da minha índole. Poxa, mas não aconteceu nada que o Silvio me falou. Então, assim, até por esse aspecto, eu me sinto muito mais confortável em usar um balão que seja ajustável, porque eu não corro esse risco. Claro. Esvaziei, acabou o problema, eu vejo como ele vai indo com o emagrecimento. Esse paciente normalmente não tem um emagrecimento persistente, porque eu não deixei o volume que eu queria. Uhum. Então, esse paciente eu normalmente faço um novo ajuste precoce. Então, eu vou lá e encho novamente. Ele morre de medo, porque, poxa, mas eu não vou ficar ruim novamente. Não vai, porque o organismo já se adaptou e não tem mais essa reação de um possível corpo estranho que está no estômago. Esse paciente, Rafaela, todos os balões que a gente coloca, eles estão cheios com soro, junto com azul de metileno, por quê? Se esse balão vaza, o paciente urina verde. Seria o azul de metileno misturado com o amarelo de xixi, fica verde. Sim. Esse paciente eu tenho que tirar o balão.
É a indicação para O isso. risco de um balão é esse balão esvaziar, eu não perceber, e ele migrar para o intestino e eu não conseguir mais tirar. Então, assim, esse paciente, se acontece isso, ele corre o risco de eu ter que fazer uma cirurgia para tirar um balão que migrou para o intestino. Sim. Então, regra, paciente que colocou balão, ele tem que olhar a cor da urina durante um ano. Doutor, então, a gente agradece, infelizmente o nosso tempo vai terminando, a gente teria conversa para mais Sem dúvida. horas É um assunto aqui, bom. né? Mas eu acho que já ficou aí a mensagem para as pessoas até para encerrar, né? Que nenhum tratamento é milagroso, né? Sem dúvida. Depende muito do esforço e também da mudança de hábitos. Sem isso, dúvida, sem né? dúvida. Muito obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde. Eu que agradeço. Foi muito bom. Vamos encerrando então, agradecendo a sua participação e te esperando na próxima.